27 milhas a leste de Danzig. Ali, o destino de milhares de pessoas foi selado. Por que mulheres comuns se transformaram em executoras frias? À primeira vista, civis em busca de emprego. Mas na prática, peças fundamentais de uma engrenagem de extermínio. Uniforme cinza da SS, botas de couro pesado. Elas não apenas vigiavam, elas espancavam, gritavam ordens e operavam as câmaras de gás com uma calma perturbadora. Quando o conflito terminou, elas tentaram trocar as fardas por roupas civis. Queriam desaparecer na massa de refugiados. Mas o registro dos crimes não foi apagado. Tudo começou no segundo dia da invasão da Polônia, 2 de setembro de 1939. Nesta data, o comando nazista estabeleceu o primeiro campo de concentração fora das fronteiras alemãs. O local escolhido ficava próximo à cidade de Danzig, hoje chamada de Gdansk. O nome do complexo, Stutthof. O plano inicial era limitado. O objetivo era prender a elite intelectual polonesa. Professores, padres e cientistas foram os primeiros a chegar. Políticos e qualquer um que representasse resistência ao controle alemão acabaram nos pavilhões de madeira. No quadro, cercas de arame farpado e torres de observação surgindo no horizonte. Stutthof não permaneceu pequeno por muito tempo. O espaço de detenção temporária se expandiu. O que era um campo de prisioneiros políticos tornou-se uma fábrica de morte em escala industrial. A estrutura cresceu, o número de guardas aumentou, e a violência tornou-se o procedimento padrão. Não havia mais volta para as mulheres que aceitaram o cargo. Elas escolheram o lado do carrasco. 1939. O que começou como um pequeno campo de prisioneiros mudou de escala e de objetivo. O ritmo da guerra acelerou a expansão. O local transformou-se rapidamente em um centro de extermínio em massa. Por que o campo cresceu tanto? A logística da morte exigia espaço. O comando nazista ordenou a construção de dezenas de alojamentos de madeira. Cerca de 39 subcampos surgiram ao redor da região. O perímetro foi cercado por arame farpado e torres de vigia. No quadro, vigias armados observando cada centímetro do terreno. A população carcerária mudou. Judeus de toda a Europa ocupavam os comboios ferroviários. Prisioneiros de guerra soviéticos, povos ciganos e opositores políticos preenchiam as listas de transporte. A diversidade de prisioneiros era o reflexo das frentes de batalha. Até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o registro era brutal. 110 mil pessoas passaram pelos portões de Stutthof. Mais de 65 mil morreram lá dentro. À primeira vista, um complexo industrial. Mas na prática, uma fábrica de cadáveres. O extermínio era metódico. O campo possuía uma câmara de gás construída em 1943. O local permitia matar dezenas de pessoas simultaneamente. Ao lado, um crematório funcionava sem interrupção para incinerar os corpos. As condições nos alojamentos eram extremas. Prisioneiros eram amontoados em beliches sem espaço para se mover. Não havia higiene. A alimentação era quase inexistente. No registro visual, nota-se corpos esqueléticos dividindo o mesmo metro quadrado. Doenças como tifo e disenteria se espalhavam pelos corredores. O contágio era inevitável. Mas o vírus não era o único assassino. Os guardas mantinham a disciplina através da violência pura. Prisioneiros eram espancados sem qualquer pretexto. Muitos eram forçados a trabalhar em obras pesadas até o colapso físico. Outros eram levados para o pátio, sob o frio intenso, e deixados lá até a morte por hipotermia. Não houve erro de cálculo. O campo era cruel por design. O objetivo era um só: dor constante. Quem geria Stutthof queria que cada segundo de vida dos prisioneiros fosse um tormento físico e mental. O sistema não permitia pausas ou alívio. Mas um detalhe tornava Stutthof ainda mais perturbador: o papel ativo das mulheres na vigilância. Por que mulheres aceitariam ser carrascas? À primeira vista, cuidadoras. Mas na prática, executoras implacáveis. Muitas delas não ocupavam cargos de escritório. Elas não eram secretárias nem enfermeiras de apoio. O treinamento era específico. Elas foram preparadas para serem tão violentas e agressivas quanto os homens da SS.
No quadro, pátios cinzentos e torres de vigia. Nota-se o movimento. Guardas femininas portando armas. Elas gritavam ordens. Elas aplicavam punições físicas diretamente nos prisioneiros. O som do chicote estalando era constante. Não havia distinção de crueldade por gênero. O que aconteceu dentro dos muros de Stutthof serviu de base para o que viria após o conflito. Os métodos de tortura e a desumanização foram documentados detalhadamente. Nada disso ficaria impune. Quando o mundo finalmente viu as provas dos crimes, o impacto foi imediato. As imagens das valas comuns e dos rostos das prisioneiras chocaram as nações. Mas o que mais gerou repulsa foram os crimes cometidos pelas mulheres da guarda. A reação internacional foi uma mistura de choque e fúria. A opinião pública exigia respostas rápidas. Era o início de uma caçada por justiça que não pouparia ninguém. A história estava apenas começando. 20 de maio de 1945. A guerra na Europa havia terminado, mas a caçada aos carrascos estava apenas começando. Por que o Terceiro Reich recrutou mulheres para os campos de extermínio? A resposta é logística. O sistema nazista cresceu rápido demais. O número de judeus, poloneses e prisioneiros políticos deportados explodiu. Os homens da SS não eram mais suficientes para manter o controle. A solução foi buscar mulheres comuns na Alemanha e nos países ocupados. Elas não eram soldados de elite. Muitas nunca haviam tocado em uma arma. Eram jovens na casa dos 20 anos. Secretárias, enfermeiras e camponesas que buscavam um emprego estável em meio ao caos da guerra. Mas o recrutamento mudou tudo. O treinamento era curto e brutal. Acontecia em Ravensbrück ou diretamente nos blocos dos campos. Elas aprendiam a usar cães de guarda e a manter a ordem através do espancamento. Recebiam o título de Aufseherin. Na teoria, eram apenas supervisoras. Na prática, tornaram-se donas da vida e da morte. No campo de Stutthof, 30 dessas mulheres assumiram o controle da seção feminina. O setor crescia de forma descontrolada nos anos finais do conflito. No quadro, mulheres fardadas carregando chicotes, bastões e pistolas. À primeira vista, apenas funcionárias, mas na prática, executoras independentes. O cotidiano era feito de gritos e violência gratuita. Prisioneiras eram chutadas e esbofeteadas por qualquer motivo. Se uma interna tropeçava por fome ou fraqueza, não recebia ajuda, recebia punição. As guardas tornavam-se mais cruéis a cada semana. Algumas sentiam prazer em decidir quem iria para o trabalho forçado e quem morreria. Um simples gesto com o dedo apontado para uma doente significava a câmara de gás. Não havia espaço para piedade. Elas agiam de forma autônoma, sem esperar ordens dos oficiais homens da SS. Jenny Wanda Barkmann foi uma das mais notórias. O contraste era absoluto. Em 1922, ela nasceu em Hamburgo para brilhar nas passarelas. Trabalhou como modelo, admirada por sua beleza e elegância. Mas em 1944, ao chegar em Stutthof, a seda foi trocada pelo uniforme da morte. Na filmagem da época, nota-se, ela caminhava com frieza absoluta. Barkmann supervisionava as seleções. Milhares de mulheres e crianças passavam por ela antes de serem enviadas para o gás. Ela não hesitava. Sobreviventes lembram da bela espectadora, caminhando pelo campo com um chicote em mãos. Ela atingia as mais fracas sem aviso. Sua transformação não foi um acidente, foi uma escolha. Ela via a morte de perto e não desviava o olhar. Mesmo os guardas masculinos se espantavam com sua confiança durante as execuções em massa. Ela abraçou o poder absoluto com uma precisão gélida. A beleza havia se fundido com a brutalidade. O tribunal daria a sentença final. 1920. Esse foi o ano de nascimento de Eva Paradies. Antes da guerra, ela tinha uma função clara: educar. Como professora de escola primária, seu dever era proteger crianças e ensinar disciplina. Mas, na Alemanha nazista, o conceito de educação sofreu uma mutação. Por que uma professora se tornaria uma carrasca? A resposta é simples.
A ideologia substituiu a moral. Ao ingressar no corpo auxiliar feminino da SS, para dias foi enviada para o campo de concentração de Stutthof. Ali, ela apagou qualquer vestígio de sua vida anterior. Os registros de sobreviventes são brutais. No quadro, a imagem que emerge é de uma mulher imprevisível. Testemunhas descreveram como ela agarrava prisioneiras esqueléticas pelos cabelos. Ela as jogava no chão de terra batida. Depois, usava pedaços de madeira para desferir golpes. Não eram episódios isolados. Era uma rotina de trabalho. Ouve-se nos depoimentos. Paradias demonstrava prazer ao humilhar os doentes. Ela não apenas perdeu a empatia, ela a trocou por uma agressividade sistemática. À primeira vista, uma educadora dedicada, mas na prática, uma peça violenta da engrenagem nazista. O caso de Elisabeth Becker segue um padrão similar. Ela não tinha histórico na política ou na polícia. Antes do conflito, Becker trabalhava em um cinema. Ela vivia cercada por ficção e histórias projetadas na tela. Mas a realidade mudou rapidamente. Em 1944, ela chegou ao campo de Stutthof. Ela não era mais uma funcionária de cinema. Ela se tornou uma supervisora da SS. A transição foi absoluta. Becker passou de uma jovem comum para uma peça ativa no processo de seleção para as câmaras de gás. Ela avaliava quem era útil para o trabalho e quem deveria morrer. O contraste era total entre a vida urbana e a brutalidade do campo. Não havia espaço para hesitação. Os eventos mostram que a experiência prévia não importava. O sistema transformava cidadãos comuns em carrascos eficientes. Não havia caminho de volta para essas mulheres. O tribunal deu a sentença anos depois. Final de 1944. Gerda Steinhoff atravessa os portões do campo de Stutthof. Ela não tinha treinamento militar, não sabia como punir ou controlar multidões. Mas a adaptação foi imediata. Em poucas semanas, ela já ditava as regras. Vivia a rotina de escoltar prisioneiros para as seleções. Seus 5 meses em Stutthof coincidiram com o extermínio em massa de judeus vindos do Báltico. Por que uma mulher comum se tornaria uma peça do genocídio? A resposta estava na facilidade com que ela aceitou o sistema. Na prática, a moralidade desapareceu em dias. À primeira vista, uma funcionária dedicada, mas na prática, uma peça fundamental da máquina de morte. Sobreviventes identificaram o rosto de Gerda décadas depois. Todos descreviam a mesma cena. Ela permanecia em silêncio enquanto as pessoas eram escolhidas para a morte. Gerda não gritava. Não ostentava força como outros guardas. Sua presença silenciosa durante as execuções tornava sua cumplicidade indiscutível. A câmera registra os arquivos da época. Gerda nasceu em 1922. Antes da guerra, ela trabalhava em casas de família, cuidava de crianças, levava uma vida sem qualquer registro de violência. Mas algo mudou quando ela vestiu o uniforme da SS. Ouvia-se apenas o som das botas no cascalho do campo. Gerda subiu na hierarquia e tornou-se supervisora. Esse posto dava a ela o controle total sobre centenas de vidas. Relatos de sobreviventes afirmam que ela se tornou uma das mulheres mais temidas de Stutthof. As seleções de Gerda eram feitas com uma calma perturbadora. Testemunhas afirmam que ela frequentemente sorria enquanto apontava para as vítimas que iriam para a câmara de gás. Na imagem nota-se, ela carrega um chicote de montaria. Ela usava o objeto contra quem caminhava devagar ou ousava falar. Gerda não apenas cumpria ordens, ela exercia a autoridade com prazer. O chicote atingia o rosto de prisioneiros debilitados. Não havia margem para erro ou piedade sob seu comando. O destino de centenas de pessoas dependia de um movimento de seus dedos. Assim, uma empregada doméstica comum transformou-se em um instrumento do terror nazista. A história registrou cada um de seus atos. Steinhoff exercia sua autoridade com satisfação. Nos meses finais da guerra, o ritmo das execuções acelerou nos campos. Steinhoff tornou-se ainda mais ativa nesse período. Sua ascensão na hierarquia não refletia apenas obediência, era ambição pura. Ela buscava se destacar através da eficiência no controle dos prisioneiros.
Vanderclaw nunca teve carreira militar. Seu histórico era comum. Primeiro, trabalhou em uma fábrica de geleias. Depois, casou-se e assumiu o papel de dona de casa. Mas tudo mudou após ela ingressar nos serviços auxiliares da SS. Sua trajetória tomou um rumo sombrio. Claw não demonstrou hesitação ao entrar em Stutthof. Ela não estava incerta sobre sua função. Pelo contrário, ela era agressiva e possuía uma voz aguda que cortava o silêncio do pátio. No registro visual da época, nota-se sua postura rígida e o temperamento explosivo. Ela atacava prisioneiros sem qualquer provocação. Durante os julgamentos posteriores, as testemunhas foram unânimes. Lembraram dela como uma das guardas mais barulhentas e violentas do campo. Claw utilizava bastões de madeira ou qualquer objeto ao alcance das mãos. O som dos golpes era constante. Como Claw se via diante dos juízes, o tribunal registrou sua postura fria. Suas próprias palavras durante o processo não mostraram qualquer remorso. Ela afirmou categoricamente que era mais dura do que a maioria dos homens. Para Claw, a violência não era apenas uma tarefa, era algo pessoal. À primeira vista, apenas uma funcionária cumprindo ordens. Mas na prática, uma agressora sádica que superava os protocolos. Seu curto período no campo deixou marcas profundas nos sobreviventes. Ela não foi selecionada por habilidades técnicas ou inteligência superior. O critério era simples: a capacidade de seguir ordens sem qualquer rastro de misericórdia. Ouve-se o som do martelo do juiz. O veredito foi claro. Estas mulheres não foram vítimas das circunstâncias. Ninguém as obrigou a cometer atrocidades sob ameaça de morte. Elas se voluntariaram para o serviço. Elas seguiram ordens e, em muitos casos, foram muito além do que lhes era pedido. O tribunal deu a sentença definitiva. 800 de maio de 1945. A Alemanha nazista desmoronou. Com a queda do regime, o mundo encarou o que existia atrás do arame farpado. Por que os aliados demoraram a acreditar? A escala do crime parecia impossível, mas a realidade superou qualquer boato. Soldados aliados entraram nos campos de concentração. O cenário era estático. Pilhas de cadáveres sem sepultura bloqueavam o caminho. Prisioneiros esqueléticos não conseguiam ficar de pé. O cheiro de decomposição e produtos químicos impregnava as roupas dos soldados. Nas filmagens da época, nota-se corpos empilhados como madeira seca. Sobreviventes relataram rotinas de trabalho escravo e espancamentos. Descreveram experimentos médicos e o funcionamento das câmaras de gás. Não foi um efeito colateral da guerra. Foi um assassinato industrializado. À primeira vista, um campo de prisioneiros, mas na prática, uma fábrica de morte. A indignação pública tomou a Europa. Os governos aliados e as autoridades polonesas iniciaram as buscas. O objetivo era claro: prender todos. Não buscavam apenas os arquitetos como Hitler ou Himmler. Eles queriam os executores. Os guardas que batiam o ponto. Os carrascos que giravam as válvulas. Aqueles que observavam enquanto milhares morriam de fome. Os oficiais da SS tentaram apagar o passado. Muitos rasparam a cabeça. Outros queimaram uniformes e documentos em valas comuns. Mudaram nomes e buscaram refúgio em vilarejos vizinhos. Eles contavam com o caos do pós-guerra para desaparecer, mas os rastros permaneceram. Sobreviventes reconheceram vozes e rostos nas filas de pão. Testemunhas apontaram dedos para vizinhos recém-chegados. A caçada humana ganhou tração total em 1946. Centenas de guardas não chegaram ao tribunal. Foram mortos durante a captura. Assim começou o acerto de contas.